Vamos ler, irmãos, uma parte da Santa Palavra que está em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a Santa Palavra, irmãos. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludidos pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno.
Amém. Glória a Deus. O Senhor nos manda, irmãos, esta noite, este passo de palavra, irmãos, onde já no comecinho da vida do Senhor Jesus, irmãos, já começou a luta, irmãos, porque, irmãos, estes magos, homens, irmãos, não se ouve falar muito deles, a não ser aqui, irmãos, os magos do Oriente, eram homens, irmãos, adoradores, e pelo que nós entendemos aqui pela leitura, irmãos, eles tinham também, irmãos, eles adoravam a Deus, porque o Senhor revelou pelo Espírito Santo para eles, irmãos, tudo isso aqui. Louvado seja Deus. E se nota, irmãos, que esses homens, esses magos, eles eram, irmãos, ricos, tinham riquezas, na verdade. Tanto é que, irmãos, eles vieram oferecer ao Senhor as suas dádivas, né, irmãos? O ouro, incenso, mirra, tudo que eles tinham de mais precioso, eles vieram oferecer para o Senhor Jesus. Irmãos, eles não ofereceriam isso para qualquer um, não é verdade? Mas eles sabiam a obra que o Senhor estava fazendo, irmãos, porque eles foram, irmãos, receberam de Deus, irmãos, a luz, irmãos, receberam de Deus, irmãos, irmãos, essa informação tão preciosa, tão importante, de que ali estaria o rei dos judeus. Mas, irmãos, o homem se engana, irmãos, com as coisas de Deus, porque aquele que não é espiritual, ele enxerga de outra maneira. Os magos entenderam que aquele ali era o rei dos judeus, irmãos, mas era o Salvador. E já, irmãos, o homem já achou, irmãos, que ia perder o seu lugar, não é verdade? Tanto é que Herodes queria, irmãos, saber. Até o próprio povo de Jerusalém, irmãos, queriam saber que negócio é esse. Quem é esse rei dos judeus, se nós não temos nenhum rei? Irmãos, então ali, irmãos, se nota que esses magos, irmãos, com revelação, que pelo Espírito Santo, puderam também ali fugir daquela cilada que Herodes estava armando para o menino Jesus, aquele que seria, irmãos, na sua idade adulta, que morreria na cruz, que daria para nós todos que estamos aqui, ou que estamos presentes, ou que estamos ouvindo a Santa Palavra, nos daria esse direito, irmãos, de nós, um dia, irmãos, podermos aceitar o plano de Deus nas nossas vidas, irmãos, e fazer parte deste reino glorioso, irmãos, este reino glorioso, onde um dia, irmãos, nós estaremos finalmente, irmãos, pela misericórdia de Deus, irmãos, quando tudo se cumprir, não é hoje, não é amanhã, é no tempo de Deus, mas não importa, o importante é que nós estamos aqui hoje, caminhando, irmãos, nesta esperança gloriosa, de que quando tudo se acabar, ou mais cedo ou mais tarde, não importa quando, irmãos, nós temos essa esperança gloriosa de estarmos na glória de Deus e viver eternamente com o Senhor. Então, irmãos, aqui, esses magos, irmãos, despojados das coisas materiais, irmãos, não se importaram, irmãos, de dar ali ao Senhor aquilo que eles tinham de melhor. Entregaram ali as suas dádivas, não é verdade? Ouro, incenso e mirra. Entregaram, irmãos, supostamente, na verdade, irmãos, tudo que eles tinham de melhor. Ali eles ofertaram porque eles sabiam, irmãos, que obra era aquela que o Senhor estava fazendo. Era uma obra maravilhosa, uma obra espiritual. Irmãos, nós temos certeza, irmãos, que eles foram avisados por divina revelação que aquele menino ali era um menino especial, não era qualquer criança. E eles ali então, irmãos, entendendo o plano e a obra de Deus, irmãos, como verdadeiros, irmãos, profetas, né, na presença de Deus, eles foram ali, irmãos, adorar o Senhor Jesus. Adorar o Senhor Jesus, e ali eles ofertaram o que eles tinham de melhor. Glória. Irmãos, e a parte da palavra que o Senhor nos manda, irmãos, é essa, irmãos, é a nossa oferta para o Senhor. É o que nós fazemos, irmãos, para o Senhor, para ofertar ao Senhor o melhor que nós temos. Irmãos, às vezes, o irmão que está aqui, ou na sua casa, ou online, ouvindo e participando do culto, irmãos, você às vezes mora num casebre, mora num lugar muito pobre, irmãos, porque, irmãos, é a condição que Deus deu para você, para a sua família,
Mas, irmãos, aí onde você está, irmãos, se os seus olhos espirituais fossem abertos, você veria que o lugar que você vive é um lugar, irmãos, totalmente diferente daquilo que você vê. Porque ali está a presença de Deus, ali está, irmãos, o Senhor, os seus anjos te servindo, te ajudando a caminhar, a seguir a tua jornada. Porque, irmãos, aqui o Senhor hoje te vê como estes magos também. Irmão, irmã, que você, mesmo na tua falta de condição, não tem como entregar ouro para o Senhor, incenso e mirra. Não é verdade, irmãos? Mas você tem o que você tem de melhor, você está dando para o Senhor, que é o teu coração, a tua vida. Está entregando a tua vida nas mãos de Deus. Está adorando o Senhor com o que você tem de melhor. Então, irmãos, a palavra hoje que o Senhor nos manda, irmãos, está, irmãos, focada na adoração ao Senhor. E o Senhor, irmãos, aqui, irmãos, hoje nós vivemos momentos de muita dificuldade na face da terra, onde há muito engano, irmãos, tropeço, irmãos, coisas que são colocadas nos nossos caminhos para tirar, irmãos, para desviar a nossa atenção, desviar os nossos olhos, irmãos, daquilo que é mais precioso na nossa vida, que é o Senhor. O Senhor é o melhor que nós temos, irmão, irmã. Então, irmão, hoje clama ao Senhor e peça a Ele que você esteja despojado das coisas que te prendem nesta terra, para que o Senhor te conduza, irmãos, a uma vida melhor, a uma condição melhor na sua presença, onde você possa verdadeiramente adorar o Senhor em espírito e em verdade, irmãos, para que o Senhor também possa aparecer no teu caminho, aparecer na tua vida, e que você possa viver uma vida feliz na terra. Então, irmãos, aqui, depois do Senhor passando, irmãos, ali o Senhor revelando para estes magos, irmãos, em sonhos, e eles então se desviaram daquele caminho, irmãos, e foram por outro caminho. Mas ali, irmãos, Herodes, irmãos, preocupado com o poder, com a sua condição material, irmãos, com o seu cargo, com a sua posição, preocupado que pudesse chegar alguém e tomar o seu lugar, irmãos, ele ordenou aqui, irmãos, a matança de todos os meninos, irmãos, de 2 anos para baixo, irmãos. E aí, através daquela informação que ele tinha recebido, então, irmãos, ele fez teve essa atitude, irmãos, matando então os meninos, irmãos. E o Senhor livrou o Senhor Jesus ali, irmãos, porque não era a hora do Senhor dar a sua vida, irmãos. A sua vida, irmãos, teria que ser dada no momento certo, na hora certa, que o Senhor também tivesse determinado. E ali foi, irmãos, foi para o Egito. E aqui se vê, irmãos, em várias partes da palavra, o cumprimento, irmãos, da palavra que o Senhor tinha revelado aos santos profetas também, onde eles, irmãos, foram, irmãos, instrumentos nas mãos de Deus, irmãos, onde eles preveram, fizeram a previsão de tudo isso que ia acontecer com o Senhor Jesus. E aqui, irmãos, o cumprimento da palavra através dos profetas, onde o Senhor também seria chamado Nazareno, em Jeremias também falando do choro e pranto que havia, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Mas, irmãos, a obra de Deus é uma obra de misericórdia, irmãos. O Senhor vem com a sua palavra nesta tarde para falar conosco, irmãos, e pedir, irmãos, e orientar-nos, e nos dar, irmãos, um caminho para que nós possamos, irmãos, assim como o Senhor mandou esta parte desses magos que adoraram o Senhor busca os verdadeiros adoradores, irmãos, em espírito e em verdade. Então, querido irmão, querida irmã, que está congregado nesta tarde, ouvindo essa santa palavra, o Senhor não quer nada mais que não seja o teu coração, o teu desejo, a tua vontade, o teu prazer, a tua alegria de você adorar e servir o Senhor na face da terra. Assim, irmãos, é a palavra que o Senhor nos manda nesta tarde, irmãos, falando para nós, irmãos, e cobrando nós, irmãos, de que o Senhor quer uma adoração, quer que nós adoremos o Senhor, quer que nós, irmãos, sejamos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não é verdade, irmãos? E aqui, irmãos, nesta palavra, irmãos, às vezes nós até nos seguramos um pouquinho para não falar algumas coisas, irmãos, que o Senhor vai trazendo,
Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela é para ser exortada, irmãos, e colocada para a igreja, para que o Senhor possa também fazer obra e operação. Assim, irmão, irmã, o Senhor, irmãos, claramente, irmãos, nos traz essa parte, irmãos, da adoração, irmãos, que o irmão, às vezes, irmãos, nós, por esse momento que nós estamos vivendo na face da terra nesses dias, irmãos, nós temos visto muitas situações onde, irmãos, há uma falta de alegria, um prazer, uma dedicação naqueles que servem a Deus, irmãos. Às vezes nós, irmãos, reclamamos até, é muita coisa, muito trabalho, muita correria, tenho que ir para cá, tenho que ir para lá, tenho que fazer isso, fazer aquilo, já não tenho tempo para a minha própria vida. Mas, irmãos, olha aqui, irmãos, os magos, irmãos, eles largaram tudo que estavam fazendo, porque eles sabiam, irmãos, que tinha o Cristo, o Salvador do mundo, e ele estava nascendo, irmãos, e eles foram ali para adorar o Senhor. E o Senhor requer de cada um de nós nesta noite, nós que estamos aqui, você na sua casa, irmão, que você seja um verdadeiro adorador do Senhor. Que você dedique o teu coração, a tua vida, a adorar o Senhor, irmão, nos teus caminhos, nos teus negócios, na tua vida, em tudo que você fizer, que você se lembre que você é um adorador, em espírito e em verdade. E que você, como um adorador, você tem que brilhar, tem que ter luz sobre a tua cabeça. E o Senhor hoje vem falar com nós desta forma, irmãos, cobrando de nós, irmãos, que nós sejamos, irmãos, mais, irmãos, apegados às coisas eternas, mais apegados, irmãos, àquilo que é precioso na nossa vida, que é a salvação, irmãos, que é a vida eterna. E nós, irmãos, aqui o Senhor nos fala para nós, irmãos, deixarmos, irmãos, as coisas que nos prendem neste mundo e buscarmos mais o Senhor. É o caminho da palavra, irmãos, não consigo fugir daquilo que o Senhor está nos direcionando na sua santa palavra, mas o Senhor está cobrando todos nós que estamos presentes nesse santo culto, irmãos, para que nós sejamos verdadeiros adoradores. É a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Aquilo que você não pode fazer na tua vida material, irmãos, está tudo nas mãos de Deus. Nós, irmãos, tem coisas, irmãos, que nós não alcançamos mesmo, nós não conseguimos fazer. Nós não temos, irmãos, como mudar leis, não temos como determinar, irmãos, decisões, na verdade, que afetam a nossa vida no nosso cotidiano. Mas, irmãos, tudo está nas mãos de Deus, tudo. Não tem nada nesta terra que o Senhor não tem poder de modificar, poder de determinar, poder de agir, de fazer para que seja feito o bem na vida dos seus filhos. Então, querido irmão, deixa de apegar-se às coisas que te prendem nessa terra. Que você não seja um que deixe o Senhor pelas coisas desta vida. Que você seja um adorador do Senhor. Que você busque mais o teu Deus, busque mais as coisas do alto, para que o Senhor também possa te ajudar a trilhar os teus caminhos na face da terra. É a palavra que o Senhor manda, irmãos. Lendo aqui o capítulo, irmãos, o Senhor nos mostrou claramente esta parte, irmãos, de verdadeiros adoradores. Então, querido irmão, se está passando alguma luta, alguma dificuldade, irmãos, deixa tudo isso de lado e busque mais a Deus. Cante mais, louve mais, glorifique mais o teu Deus, fale mais com o Senhor. Comunica-te mais com os céus, irmãos, um pouquinho menos com a terra. Liga-te mais na glória de Deus, para que você possa receber paz, você possa ter alegria na tua vida, para que aquilo que está tirando o teu prazer de viver, isso aí desapareça do teu caminho. No momento em que você buscar o Senhor de todo o teu coração, o Senhor vai fazer uma reviravolta no teu caminho, vai virar o teu cativeiro. O que é tristeza vai virar alegria. O que não era prazer vai virar prazer. Prazer de servir ao Senhor, de cantar, de louvar, de fazer aquilo que o Senhor já pediu para você fazer e você não faz. De fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos como um servo e uma serva de Deus, e que muitas vezes nós fugimos, irmãos. Às vezes por uma desculpa, o Senhor já não está mais no meu caminho, eu não consigo, a minha vida está difícil,
eu já não consigo alcançar aquilo que eu gostaria de alcançar, aí entra o desânimo, a falta de força, irmãos, e aí vai indo, irmãos, as coisas vão nos levando, vão nos empurrando, e nós vamos nos esquecendo, irmãos, que nós temos uma alma para dar conta perante Deus. Então, querido irmão, a palavra que o Senhor manda é um pouquinho dura, talvez, irmãos, mas é uma palavra para benefício da tua alma, para benefício da tua vida, para que você tenha alegria, prazer, para que você tenha satisfação, para que você tenha o desejo de glorificar o teu Deus, o desejo de estar na casa de Deus, o desejo de tocar o teu instrumento, o desejo de louvar a Deus com a tua boca, o desejo de orar, de buscar mais o Senhor. Irmãos, é o que o Senhor nos manda nesta noite. É verdade que nós que aqui estamos, né, irmãos, olhando para todos os irmãos, a palavra dá a impressão que não é para nenhum de nós que estamos aqui, porque nós viemos aqui nesse domingo, largamos todas as nossas atividades, não é verdade, para estar na casa de Deus. Mas quem sabe, irmãos, o Senhor está falando com alguém que está na sua casa, ouvindo o culto online, você poderia estar aqui dentro hoje, também para louvar o teu Deus. Poderia também ter deixado um pouquinho de algumas coisas que te prende nesta terra para estar na casa do Senhor e para louvar o seu santo nome. Então, irmãos, é o que o Senhor manda, eu não tenho como fugir daquilo que o Senhor está mandando, irmãos. Às vezes é um pouquinho difícil, porque todos que aqui estamos fizemos sacrifício para estar aqui, não é verdade, irmãos? Tem irmãos aqui que estiveram também lá conosco, lá em Melbourne, e estão aqui também servindo a Deus, não é verdade? Mas tinha muitos irmãos que poderiam também estar aqui dentro hoje. Essa igreja poderia estar lotada, repleta de irmãos e irmãs, para louvar a Deus, irmãos. Mas, irmãos, infelizmente, a vida que nós vivemos nessa terra, irmãos, ela é pesada para nós, irmãos. Ela traz um peso, irmãos, uma responsabilidade, talvez, com as nossas coisas. Mas, irmãos, e nós vamos passando os anos, vamos nos apegando cada vez mais com a vida material, irmãos, e vamos ficando fraquinhos espiritualmente. Parece que o Senhor já não está mais na nossa vida, parece que o Senhor já não está mais com aquele ardor, com aquela visitação, não é verdade, irmãos? Será que o Senhor nos abandonou, irmãos? Ou será que nós, irmãos, não conseguimos mais nos ligar na glória de Deus? Será que nós temos algumas barreiras, algumas coisas que estão aí, irmãos, impossibilitando nós de chegarmos a Deus? Alguma coisa que está impedindo da glória de Deus visitar-nos, irmãos, da sua presença nos tomar, de dar glória, de louvar a Deus, de ter alegria, ter prazer, de cantar, de louvar, de dar glórias a Deus? Irmãos, é o que o Senhor nos manda, irmãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza, irmãos, sentado ali no banco, clamando a Deus, irmãos, várias vezes, irmãos, o Senhor trazia essa parte, nós tentamos fugir, irmãos, mas é o que o Senhor trouxe, irmãos. E é difícil, irmãos, nós aqui, irmãos, diante da Irmandade, às vezes nós vemos como o Senhor está nos dirigindo, de falar uma palavra um pouquinho mais dura, um pouquinho mais difícil, irmão, não é verdade? Sabemos que a Irmandade se dedica, se esforça para servir e louvar a Deus, irmãos, mas, irmão, nós não podemos fugir daquilo que o Senhor nos está guiando pela sua palavra, e o Senhor está cobrando todos nós, irmãos, e não é a Irmandade, eu também me incluo nisso, irmãos, e também estou recebendo a minha porção. Nós vamos também, cada um de nós, levar a nossa porção, irmãos. E com certeza o Senhor também vai nos ajudar também a melhor servi-lo na face da terra. É a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Deus seja louvado. Amém.